University of São Paulo and Tufin Technologies. We are very honored to have this cooperation with Tufin, especially because this year is one year where we have set Israel as a strategic partner for the University of São Paulo. Our president, Professor Vahan Agopian, was just in Israel last week. The perspective that we have on global peace and conflict resolution is based upon education. I mean, we're at the university. It's based upon innovation, technology, and today, I mean, we have several people here representing the University of São Paulo. We have the Professor Jeff, who is the director of our information technology services at the University of São Paulo. A lot of responsibility. We have the director of the Institute of International Relations, Professor Janine Onuki, and many more people. So we are very happy that you're here, and I would like to ask Manuel Baião to give us a few words about Tufin, and first of all, thank you very much for giving us the opportunity to do this. Thank you very much, Jay. I would like to thank you, everybody, and it's a pleasure to have everybody here. It's a lot of friends, and it's always good to be surrounded by friends. And yes, Tufin is just like it has been in the market for like a couple of years, and it's a pleasure to bring more understanding about this new law and what we can do to be compliant and acting the way that we have it. So I would like to thank as well Carlos Ferreira from the Ministério Público. I would like to thank Felipe Dalbello, the Grant Thornton, Maristela Bass for the USP, Gerson Damiani, right? And what is Álvaro? Álvaro Teófilo from KPMG. Thank you very much for all, and hope everybody enjoyed. Not to mention your special guest star here. By the way, our special guest, Steven Jurgens. Yes, so today we begin our first speech. I mean, the idea in putting this together, and I also have to thank my great friend Marcelo Viana here, who works in many different capacities, you know, as a counselor for the Ministério Público, as a partner at Deloitte, as a professor at the University of São Paulo too, and I mean, I cannot thank you enough for helping putting this panel together. Our friend. And the first person to speak today is our federal prosecutor, who is coming from Brasilia this morning, and he will give us a perspective from the agency, the side of the Agency of Data Protection, as well as, you know, a perspective on the viewpoint of the recent law. Primeiramente, bom dia a todos. É prazer estar aqui com vocês. Quando eu comecei a estudar proteção de dados, já faz algum tempo, já fazem 10 anos, eu vi um artigo da Constituição Espanhola e falei assim, não, isso é interessante, vale a pena verificar como é que isso funciona no Brasil. Eu nunca imaginei que ia ter tanta gente interessada e boa parte do motivo que a matéria avança no Brasil é graças ao interesse dos acadêmicos e do setor econômico em São Paulo. É incrível como se encontra muito mais interesse na matéria e muito mais preocupação na importância de avanço da proteção de dados no Brasil. Se encontra em São Paulo, já dei algumas palestras aqui, inclusive na Fiesp, e estou muito orgulhoso de estar aqui na USP. É um enorme orgulho estar aqui, agradeço ao professor Damiani, agradeço meus colegas de fala. Eu confesso que talvez seja a minha grande honra acadêmica no Brasil falar na USP, que é inegavelmente a principal faculdade do Brasil, e a preocupação com o tema e a existência desse local privilegiado para falarmos sobre o tema é a demonstração da excelência costumeira da USP. Então, agradeço muito, para mim, falei isso algumas vezes para o senhor, é uma enorme honra estar aqui para poder falar sobre o tema. Para respeitar meus 15 minutos e para facilitar o tema, o objetivo de conversa desse tema, eu já vou começar aqui a falar sobre o tema, deixa eu passar aqui. Eu dividi a palestra, ou essa fala, em 5 ideias principais, que eu acho que são o suficiente para entender como funciona a proteção de dados, ou a ideia de um direito à proteção de dados. Acho que a primeira coisa que é importante pensar
que o direito à proteção de dados é um direito com obrigações muito mais positivas do que negativas. E isso já é a grande mudança de paradigma em relação à privacidade. A ideia de privacidade é a ideia de que os dados que não revelamos continuam sob o nosso poder de não serem revelados. Mas a partir do momento que eles são expostos, eles deixam de ser privados, deixam de ser reservados e um pouco a gente tem que aceitar de como esses dados são utilizados por quem os recebe. A proteção de dados não funciona assim. Na proteção de dados, o dado vai ter o controle do seu afetado, da pessoa que se refere, independente dele já ter sido revelado. Por quê? Porque a pessoa escolhe de que modo, de que maneira esse dado vai ser revelado e para quem ele vai ser revelado e como esse dado que foi revelado vai servir para a própria pessoa. E esse conceito não é inédito na Constituição brasileira. O inciso 72 do artigo 5º, já quando falava do habeas data, o habeas data é um remédio processual, mas quando falava do habeas data, já falava num remédio processual para um direito do cidadão que envolvia o controle de saber onde estava o seu dado, onde estava a sua informação pessoal e ter uma garantia, que é a garantia mínima da Constituição, de garantir que esse dado seja real, seja conforme a realidade, não seja um dado falso. Aliás, um tema muito adequado para essa época de fake news. O segundo tema que me parece importante e me parece fundamental para entender o modelo no Brasil é entender que o Brasil, apesar de, sem dúvida, ser um marco, essa lei geral de proteção de dados, o Brasil já tem, e isso até é um termo cunhado por um colega procurador da República do Piauí, Dr. Alexandre, que entrou até com uma ação contra o Google já há alguns anos sobre a questão de uso de dados pelo Google. O Brasil já tem um microsistema de proteção de dados. Se aproveitando dos termos sempre utilizados pelos consumeristas, de microsistema de direito do consumidor, eu posso dizer, e falo com absoluta convicção, que já temos um microsistema de proteção de dados no Brasil. Quando escrevi minha tese de doutorado, já faz agora 5 anos, já identificava que tínhamos algumas normas que tratavam de proteção de dados. Aí cito, o habeas data falava sobre proteção de dados, a lei de cadastro positivo fala de proteção de dados, não é por nada que os professores que se interessam por proteção de dados se preocupam com as modificações na lei de cadastro positivo. O Marco Civil da Internet, já existia quando eu escrevi a tese de doutorado, fala de proteção de dados, e agora a Lei Geral de Proteção de Dados fala de proteção de dados. Qual a importância disso? Não há como ler simplesmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não é suficiente, porque ela tem que ser combinada com as normas específicas, com o Marco Civil, que abarca toda a internet, e hoje em dia que dado que não está na internet, a Lei de Identificação Civil, que também trata de proteção de dados, e que o MPF, através do meu GT, do GT que eu coordeno, do grupo de trabalho que eu coordeno, também auxiliou na formação da lei, apresentando notas técnicas que foram aceitas pelo Congresso. E isso tem uma consequência já direta e muito importante. O artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados fala que a Lei de Proteção de Dados não se refere a uma série de situações. Então, é uma lei que já começa, em tese, com limitações de abrangência. Não é uma lei geral, mas não tão geral. No entanto, a lei geral não revoga o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet se aplica a toda espécie de dado pessoal. Então, na prática, o que temos é uma ineficácia, eu chamo de ineficácia, uma inefetividade do artigo 4º. Porque o artigo 4º só excepciona a lei geral para bancos de dados que não estão na internet, ou seja, bancos de dados de papel. Coisa absolutamente pouco comum hoje em dia. Outra coisa importante, e essa preocupação eu já tive quando escrevi a minha tese, acompanhando o tempo para não respeitar os 15 minutos. Me incomodava no direito da proteção de dados, e o modelo europeu é assim, eu estudei o modelo na Alemanha e na Espanha especificamente, além dos regulamentos europeus. É um direito que pouco está definido os seus detalhes na Constituição
e muitos seus detalhes são definidos pelo legislador. O legislador tem um caráter importantíssimo em configurar o direito à proteção de dados. E isso, confesso, que me parecia, por um ouvido de alguém formado no Brasil, eu sou graduado na UERJ e mestre pela PUC-Rio, me parecia um pouco estranho o legislador configurando direitos fundamentais, o legislador configurando positivamente direitos fundamentais, mas isso é absolutamente normal. A doutrina alemã, o professor Peter Lerch, tem uma doutrina longa sobre isso e é importante para os objetivos dessa palestra deixar claro isso. O direito à proteção de dados necessita muito do auxílio do legislador. E no direito brasileiro, o que consta no artigo 6º, agora sim, da Lei Geral. E aí eu vou definir 5 pontos, o artigo 6º é um pouco mais longo do que isso, mas eu vou definir 5 pontos que me parecem os centrais para entender o que é a chamada proteção de dados no Brasil. Então, em primeiro lugar, proteção de dados é o dado só pode ser utilizado conforme a finalidade em relação à qual ele foi recolhido. O dado não pode ser utilizado para qualquer outra coisa além da finalidade que ele foi recolhido. Segundo princípio que é muito importante, o dado só será utilizado enquanto servir aquela finalidade em relação ao qual ele foi recolhido. É o chamado princípio da necessidade. Ou seja, não há possibilidade, é uma condenação famosa do Facebook na Irlanda, de um usuário que pediu a saída do Facebook e o Facebook guardou mais de 1 GB de informação sobre esse usuário. Ele reclamou na agência europeia e o Facebook foi punido em mais de €1 milhão devido a esse uso. É um exemplo clássico da questão da necessidade. A partir do momento que o usuário saiu do Facebook, o Facebook não precisa mais guardar os dados do usuário. Isso está na nossa lei nacional. Terceiro lugar, e eu queria fazer um detalhe. Eu utilizei no meu slide em inglês, não traduções que talvez fossem as mais conforme a lei brasileira, mas as traduções elas representam as palavras que estão no regulamento europeu. Então, a tradução que eu fiz dos incisos da lei brasileira representam a melhor tradução conforme o regulamento europeu. Então, o terceiro princípio importante é um princípio da qualidade do dado. O dado tem que ser conforme à realidade. O dado não pode ser mentiroso. E isso, e aí é muito importante, eu vou falar quando eu falar sobre agência, rapidamente no final, eu vou tratar disso. Deve haver um esforço do controlador do banco de dados de garantir a qualidade desse banco de dados. Ao contrário da Constituição brasileira, claro, de 88, que esperava do usuário, do afetado, o esforço para corrigir o dado, para garantir que o dado correspondesse à realidade, esse esforço pode continuar sendo do usuário, o usuário tem direito a corrigir seu dado, mas deve ser, em primeiro lugar, do controlador do dado. O controlador do dado, o dono do banco de dados, não deve permitir que tenha no seu banco de dados não reais, não verdadeiros. Em quarto lugar, o controlador do banco de dados tem que ser transparente. A lei brasileira fala especialmente em transparência. O controlador do banco de dados tem que dizer, tanto para a agência quanto para o usuário, com o máximo possível de detalhes, quais são os usos que ele fará daquele dado que ele está recebendo. E manter esse usuário e a agência atualizados sobre essas mudanças de política empresarial. Então, transparência é central na lei. E, em quinto lugar, e isso me parece muito importante no cenário atual, e eu confesso que sempre me fascina, porque quando eu escrevi originalmente, parecia uma coisa um pouco high-tech demais, o controlador do banco de dados deve garantir a segurança do seu banco de dados. Ou seja, ataques ao banco de dados, a bancos de dados, caso não haja um controle razoável de segurança, evidentemente que não se consegue preservar contra todos os ataques, mas se não houver controles razoáveis de segurança no banco de dados, também podem ser imputados ao dono do banco de dados, ao controlador do banco de dados. Já entrando um pouco na questão do Estado, das importâncias do Estado, isso eu notei em Brasília, e é por isso que eu falo que eu noto que os interlocutores aqui em São Paulo têm uma visão muito mais positiva
do que muitas vezes eu encontrei no Poder Executivo, especialmente no Poder Executivo, e um pouco no Poder Legislativo em Brasília, com quem a gente conversou frequentemente sobre a Lei de Proteção de Dados, o poder público tinha uma preocupação muito grande de se ver inviabilizado por uma Lei de Proteção de Dados. Ele se interessava, e o motivo a gente não viu ontem na reunião entre o Bolsonaro e o Trump. O Brasil, para entrar na OCDE, precisava de uma Lei de Proteção de Dados. O Brasil não entraria na OCDE, e isso era interesse do Brasil de entrar na OCDE há muitos e muitos anos. A Colômbia quase foi inviabilizada de entrar na OCDE por uma falta de uma Lei de Proteção de Dados adequada. Mas o governo tinha preocupações. O que o governo fez para compensar essas preocupações? E não me parece, nesse ponto de vista, excessivo. Ele disse que, apesar de todos os direitos que eu falei na página anterior, no slide anterior, quando 2 órgãos públicos tiverem competências e atribuições que justifiquem, poderá haver uso compartilhado de banco de dados. Olhem a mudança radical que isso causa. O Supremo vai julgar essa semana sobre passagem de dados da Receita para o Ministério Público. Tudo isso muda com a interpretação desse artigo. Tudo que se falava no passado, toda a experiência anterior de como é que se transfere dados de um órgão público para o outro, mudam com esse artigo e como esse artigo vai ser interpretado. Só que, claro, como até é comum na legislação alemã, é um artigo que permite várias interpretações. E quem é fundamental para garantir essa interpretação e o controle das bases de dados? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso vale a pena contar rapidamente sobre essa história, tentando respeitar uns 15 minutos. Quando saiu a lei, o presidente Temer vetou a Autoridade Nacional. E isso é uma preocupação do Ministério Público há muito tempo. Eu poderia fazer uma nota técnica, que fui eu que fiz pelo Ministério Público, com muitas informações, mas a gente sabia que ninguém ia ler, se a gente fizesse com muitas questões. Então a gente falou de 3 questões na nota técnica. O primeiro, a importância que a lei fosse verdadeiramente geral, abarcasse todos os atos que manipulem dados, fosse no poder público, fosse no poder privado, fosse na iniciativa privada. Em segundo lugar, que a lei envolvesse transferência internacional de dados. E eu já vou explicar porquê no último slide. E em terceiro lugar, que a lei incluísse uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E explico. Não há como se proteger dados sem uma autoridade nacional. O mundo moderno não permite ao indivíduo conhecer todas as bases de dados onde ele possui informações. É impossível, ainda mais impossível ele conhecer essas bases de dados e saber as políticas dessas bases de dados e como essas bases de dados estão utilizando suas informações. Dessa forma, sem uma autoridade nacional, não há direito à proteção de dados. É necessário uma agência, infelizmente, faltando 3 dias para acabar o ano, o governo emitiu uma medida provisória com a criação da agência. Sem a agência, efetivamente é impossível, e sem a agência para controlar a base de dados, inclusive públicas, e sem a agência para emitir pareceres, isso está no artigo 29, seria impossível, porque agora a gente vai ter agência, vai ter autoridade, seria impossível ter efetivamente proteção de dados no Brasil. Finalmente, digo uma importância central, que é para o Ministério Público, mas é também para a iniciativa privada. Lei de proteção de dados permite transferência internacional de dados. Explico. Lei de proteção de dados permite inserção do Brasil em órgãos internacionais e permite que empresas multinacionais coloquem bases de dados, servidores de dados no Brasil. Sem lei de proteção de dados, o Brasil é o país 120 a ter uma lei de proteção de dados. Existe um professor em inglês chamado Graham Greenleaf, que o trabalho dele, da vida dele é mapear isso. Sem isso, não tem como os países poderem ter uma amplitude de troca de dados com o Brasil. Recentemente, também no final do governo Temer, o Ministério das Relações Exteriores enviou ao Congresso um acordo entre Polícia Federal e Europol. Esse acordo entre Polícia Federal e Europol não permite transferência de dados pessoais. Aí eu pergunto para vocês, para que serve a polícia
ter um acordo com a Agência Policial Europeia de dados policiais se ela não pode saber o nome e as informações sobre criminosos? Alguma coisa assim, inteligência, estratégia, mas, do ponto de vista prático, muito pouco. Agora, pode haver um novo acordo com a transferência total. E há interesse europeu, que eu falo pela minha área principal, que é o Ministério Público, eu trabalho, claro, com a Polícia Federal, há interesse tanto do Eurojust, que é o organismo de ministérios públicos da União Europeia, quanto do Europol, que o Brasil seja agregado como terceiro país, assim como Estados Unidos e Suíça estão. E com essa lei de proteção de dados, há, claro, várias coisas que há que ser analisadas para essa adesão, mas com a lei de proteção de dados há o pressuposto necessário. Queria agradecer a vocês pela atenção e pelo tempo. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Carlos Bruno. Just would like to ask you if you have any questions, or just keep the questions towards the end, because then we'll have a round of questions after all presentations have been made. Right now, so that we can have an interchange of topics, now we have the perspective, the state perspective, we'd like to invite Dr. Álvaro Teófilo, who is leading partner of consulting KPMG in the area of emerging technology risks. Thank you. Good morning, everyone. First of all, it's going to be very weird to be in English for everybody speaking Portuguese, but let's go. I have my cheating here, Portuguese cola. It's not hard on PPT here presentation, but I want to give 4 perspectives of the existence of the new law in Brazil. The first of all is that it's going to be a very complicated or complex technical constraint for most of the companies. If we follow the last 10 or 15 years, I would say that the last 10 years, it's easy to say that the level of complexity of the technical administration of security in most of the companies became so high, so complex, so difficult, that most of the companies are simply not able to do their jobs. It's not only here in Brazil, it's everywhere. The interesting thing that we find is with time, as the time is flying, as time is moving, more and more, even bigger companies, corporations, are either capable of doing their jobs. And as a result, what we see is more data leaks, more attacks, more non-viability, more what we call denial of service attacks against companies. What we call cash-out operations, where hackers are able to take all of the money from a given ATM, a caixa eletrônica in Portuguese. Marcelo, very welcome. I like you here. Very good friend, Marcelo Bezerra. The second thing, it's something called transparency that my colleague here just explained about it. Most of the companies who are dealing or using personal data to sell products, they have a huge advantage if you think about 10 years ago. The first thing is, you may remember, you may recall that in the past there were science fiction saying that sometime, in a given moment, every human being would have a chip installed under their skin, right? So we do have it already. It's here. All we have this. And it's funny because people think you can use it. Yeah. So people think that they can control the use of the technology, right? I can decide whether if I can turn off my GPS, for instance, and not allowing to be tracked by application systems or government. Funny facts. There is a given technology that it's available to everybody who wants to develop tracking capabilities that allows you to track a given person even if its GPS is disabled in a mobile device. How? There is a company that all we know them, but I won't mention because I don't want to,
But what they did was, sometime in a given moment, they had put cars in the streets taking pictures of the cities, right? They have made available virtually every single street of every single city or state on the whole countries everywhere. But in addition to taking these pictures, they also were able to map all the Wi-Fi networks that were available in that region. Which means that based on something that we call BESSID, which is the name of the Wi-Fi networks, they know exactly where that given network is installed. If you cross this information with the list of Wi-Fi networks that is made available on your device in a given moment, a specific technology could say where you are, even if your GPS is not enabled. So this is one of the things that it's a reality, and what happens is it's a surprise to us that most of the companies who are exploring these technologies for the good, by the way, because they are selling products to make a safer world, for instance, a safer planet. But it's funny that nobody among us, most of us, we don't have no idea that this was happening during the last 10 years. So transparency is going to be one of the biggest challenges, because from now on, these companies, they will have to tell very clearly to every single citizen why and how they are exploring this data. This gets to third point, which is opportunities. I was in a given customer 2 weeks ago, and they said that, it's here in Brazil, they said that they were concerned that they have something called data products. What's data product? Data products because they collect lots of personal information from millions and millions of people, and they can offer to the market demographic data of those people. These demographic data can help the company who is acquiring these databases to define which products are more fitable to a given set of people, right? The interesting thing is that they found that based on these definitions of our law here, LGPD, they can use this information without the consent, the authorization of the citizens if they anonymize that information. It's one of the bases of the law. So, simple. So if I want to sell these data products without identifying who is the owner of that data, so I could go to the market and sell information legally. Great. But they realized one thing. There are one thing called de-anonymization attacks. What's that? It's somebody who gets a database set, anonymized, in other words, with no personal information. Depending on how this database was built, you could make something called reverse engineering and get back the raw data, the real data of the people. In the database itself, or crossing this data with external data that you are bringing to the database. We were called by them because they were concerned about these attacks. There are cases around the globe. This is already happening. There's one case of the New York CAT system that makes available information about the people who are making rides around the state of New York, what's the origin of the ride, where they live, and some people found that they were able to find who was the person who was taking that ride. So they found something called, this is new, differential privacy. It's a concept that you apply, or in which you apply
certain statistical algorithms, and by doing that, you add noise to the real database, adding new registers to the actual or to the real database in a such way that you could avoid the de-anonymization. So where is the opportunity here? It's in the way that if you use properly the emerging technologies that are on the rise, that are still not well known, but they can help you to protect the data, that could become a differential in terms of business. So this would be a third axis of the discussion here. The last thing that I'm bringing to the table here, it's something that I call concerns. The Brazilian law, there is a special exception that where information or personal data could be used without the people's consent. And one of them is for security purposes, especially in the government side. I want to share two things with you about this. How many among you have heard about the social rating system that the Chinese government is building? Only a few ones. It's new, but you should read about it. People will be rated personally by the way they behave inside and outside of their houses. If you don't help elderly to cross the street, and the technology that is monitoring you in the streets captures cultures, not helping the elderly, that will give you a -1 in your social rating. The Chinese government is not hiding that from the people. They know that they will have to behave better in order to have a better social rating. Side effect, if you have a low or a bad number, you will not have access to public services like health system. A second case, which is very interesting, it's what's happening in Russia. The government has developed a system that they call UBS. UBS is a Unified Biometric System that is going to be the central database for citizens' registration. It's going to be we have nothing like this here. But anyways, what's going to be? If you want to open an account at a bank, you have to go in a branch account and give to the bank your face biometrics and audio biometrics. That information will be collected, securely for sure, and will be centralized in this UBS system. The other banks are going to use that system to authenticate you in the case you open a second account after making the first registration, which is good. Which means that you don't have to make different authentications in different systems in different places. The question is, what happens after that? In the case of Brazil, it's not clear, and the agency that is supposed to be created to regulate that, it's not clear what are going to be the boundaries of the government in terms of security. Are we going to have something like the Chinese government or the Russian? Can we use only for the good? Is the people going to understand what is their rights or how the government is going to use their data? This is some of the things that we are discussing today, and that's where I wanted to spend my time. I think it's not 15 minutes still, but that's my point for today, and I appreciate your time. Thank you. Thank you very much, Alvaro. I think this gives us an opportunity to see from the other side, right? So we have the regulatory side, and now we have the users side. And right now we go back to the law with USP Professor Maristela Basso, who is a professor specialist in
international trade law, international contracts, and a partner at Nelson Williams Advogados. Obrigado. Muito obrigada, professor Gerson. Vou cometer duas gafes. Uma eu já cometi, que é ter preparado o material, os slides em português, que dificultaria eu mostrar um slide em português e falar em inglês. E a segunda gafe é que, como eu pensei que eu fosse ser a última, eu preparei uma introdução, sim, sobre a perspectiva legal, aí complementar ao que o Dr. Carlos já referiu, e ao final, pensando que eu teria a oportunidade de ser a última, como nós podemos, dentro da empresa, começar a preparar a empresa para ficar de acordo, né, compliance, de acordo com as regras, não só nacionais como também internacionais. Então, algumas sugestões que eu vou propor, se tiver algum tempo depois nos debates, nas conversas, de fazer algumas sugestões de como as empresas, seja uma empresa pequena, média ou grande, pode ir se adequando a essas regras, especificamente levando em consideração a lei brasileira e também a futura agência que vier a ser constituída, tendo em vista os princípios e fundamentos que nós já sabemos que elas vão perseguir. Então, cometi essas duas gafes, primeiro preparando o material em português e segundo, entrando um pouco na parte de planejamento legal, interno, técnico, que talvez não tenhamos tempo para examinar. Professor Gerson, aqui a gente aponta para onde? Professor, para onde eu tenho que apontar? Vamos perguntar aqui para a Isso, nossa não. técnica. Já Os universitários. Os universitários já me responderam. Quando a gente fala de proteção de dados e lei brasileira, e lei europeia e americana, nós temos que entender que no campo do direito digital, da internet, da tecnologia, é difícil a gente ter uma lei nacional, puramente interna, com efeitos domésticos, estritamente localizados dentro do território. Né? Então, para mim, me soa um pouco difícil de entender quando se faz uma distinção entre a lei europeia, a nova lei de proteção de dados e a brasileira, como se fossem dois ordenamentos jurídicos distintos. Não. Quando se fala no campo da internet, da tecnologia, da inovação, o ordenamento jurídico é um só. Né? Nós temos mais regras semelhantes, princípios e fundamentos semelhantes, do que diferentes. O que pode existir é lacunas ainda numa legislação interna relativamente àquela europeia, àquela americana, àquela que nós estamos levando em consideração como mais desenvolvida, mais moderna, mais atualizada. Então, o que pode acontecer é que, em nível interno, seja no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, na Colômbia, não haja um disciplinamento específico relativamente àquela regra internacional, mas diferenças eu não apontaria. Eu aponto semelhanças e mecanismos de procedimentos, tanto de uma empresa americana, europeia, em território da União Europeia, ou no leste europeu, ou no Brasil, na América Latina, todas estão de acordo, tem que ter regras de compliance que são muito semelhantes, com algum detalhamento específico da legislação interna daquela empresa onde ela está sediada, mas isso é muito raro, muito, digamos, na minha vida prática não acontece. Né? O planejamento, independentemente de onde a empresa está situada, as regras são aquelas. E nessa perspectiva, se nós vamos chegar aos dados, e já falou o colega que me antecedeu, o Dr. Carlos, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o resultado de um somatório de tantas outras regras, tanto constitucionais, né, de garantias fundamentais, dos direitos de personalidade, das informações, dos direitos de propriedade intelectual, até a lei de informação, de acesso a dados públicos. Então, ela é um pupurri, digamos, do que é necessário saber sobre o tema da proteção de dados, levando em consideração desde o marco constitucional até as mais específicas leis internas, inclusive o direito do consumidor, Código Civil, Código Penal. Ela é um grande facilitador, digamos, ela é um apanhado de tudo que é preciso saber sobre aquele tema, mas não é para nós do direito, para o homem da lei, nenhuma novidade.
pode ser, como eu digo, uma novidade, ou trazer aspectos inovadores para o homem da técnica, o homem do métier, mas para o homem da lei, nós já conhecíamos aquilo, aqueles princípios e fundamentos que estão contidos na nova Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. E já sabemos que essa lei também é, como nós vamos ver um pouco mais para frente, reflexo do que está acontecendo no plano internacional. O nosso Congresso Nacional não adivinhou nada, não inventou nada, né? Ele simplesmente trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro o que já havia internamente e o que ele recolheu da tendência internacional. Mas, tendo em vista essa perspectiva, eu até diria que a Lei de Proteção de Dados, para um homem da lei, para um homem de bem, para um homem honrado, ela nem seria necessária, né? Nós vamos começar pensando na Lei de Direitos Autorais, na 9610, a Lei de Proteção do Direito Autoral. Lá está o artigo 7º protegendo o banco de dados, protegendo os dados, a colheita de dados, não só a metodologia por meio da qual os dados são apresentados, armazenados e divulgados, mas o dado per se. Então, isso não é nenhuma novidade, a questão dos dados, a complexidade dos dados, a metodologia dos dados e como esses dados podem ser protegidos. E observam os senhores que isso também não é nenhuma novidade da lei brasileira de 96, que entrou em vigor em 97 início de 98, porque esse é um comando, né? É um padrão que nos chega do Acordo Internacional da OMC, que tem 3 grandes capítulos, né? O GATS e o TRIPS. O TRIPS já estabelece como padrão mínimo de proteção dos direitos autorais a proteção dos dados. E também, se nós vamos ainda um pouco além, antes ainda do que deu origem ao Acordo TRIPS da OMC, não foi fruto também da rodada do Uruguai, assim já estava na Convenção da União de Berna para a proteção da propriedade literária, artística e científica, desde 1886. Então, desde o final do século XIX, nós já protegemos os dados. O que nós podemos, né, professor Marcelo, é ficar conversando sobre o que se entende por dado, mas a proteção deles sempre foi feita e eu começaria lá pelo início do século XIX. Então, hoje, quando a gente começa a falar da Lei de Proteção de Dados, como se fosse uma novidade, senhores, não é nenhuma novidade, assim já era, assim já deveria ser reconhecida a proteção desde muito tempo, né? É importante também, eu tenho muito pouco tempo, espero que alguém esteja controlando o tempo, porque geralmente os gaúchos falam mais, né, Marcelo, do que deveriam. Ainda mais se tiver um chimarrão, a gente vai falar muito mais. E tem um churrasco prometido depois, então aí a conversa vai. Então, essa conversa, ou seja, as empresas, quando dizem, bom, agora nós temos que correr para nos adaptar, amigos, vocês estão atrasados, pelo menos um século de atraso vocês estão. Os direitos imateriais, né? Aqui os senhores não são homens da lei, talvez sejam homens do métier, mas os direitos imateriais, tudo aquilo que é resultado da psique, do intelecto, da alma, dos afetos e se exterioriza, ele é protegido por propriedade intelectual e esses direitos são protegidos na Constituição Federal. E são, além de estarem protegidos na nossa Constituição, eles são, no campo dos direitos individuais, dos direitos das pessoas, os direitos sobre os bens intangíveis são os mais internacionalizados que existem. Não há outro campo dos direitos individuais tão internacionalizado como os direitos de propriedade intelectual. Então, a perspectiva é sempre do sistema internacional de proteção. O que nós temos no Brasil é resultado do sistema internacional de proteção. Está aí a lei, ainda dos anos 90, que incorporou o Acordo TRIPS do Brasil, dando ao titular do dado, ao proprietário do dado, seja o dado que for, o direito de reproduzir, disponibilizar, né? Inclusive corrigir se ele tiver sido divulgado de forma incorreta. Então, isso é bastante antigo. O que nós podemos dizer relativamente ao marco legal da lei brasileira e dos tratados internacionais, e hoje o grande assunto de proteção de dados foi a partir do escândalo da Cambridge Analytica,
que nós já sabemos que trouxe à tona dados ainda durante a eleição presidencial na qual Hillary Clinton era candidata e foi altamente prejudicada pela coleta e uso incorreto dos dados feitos por um psicólogo contratado por uma determinada empresa para determinar o perfil psicológico desse ou daquele usuário e aí encaminhar ou dirigir as estatísticas e a eleição que se avizinhava. Então, parece que a partir desse momento nós tivemos a gota que fez transbordar o copo, então se fala de outra coisa que não seja a proteção de dados. Os dados, então, se tornaram o novo petróleo, né? Quer dizer, quem tem dado tem aí um patrimônio, claro, quem tem dados tem propriedade intangível, tem propriedade intelectual, isso tem valor, isso tem preço. Aqui, o professor já está cuidando do tempo, depois eu posso voltar. Eu fiz um enquadramento para mostrar para os senhores que a nossa lei de proteção de dados, ela tem uma relação muito próxima com a nova legislação europeia, que já entrou em vigor em maio de 2018, a nossa prevista 18 meses depois da publicação, então 2020, mas vejam que há sim faltas na nossa lei brasileira, pequenas relativamente à lei europeia, à regulamentação europeia, mas não há grandes diferenças, até porque a própria legislação europeia, a própria GDPR, ela não é nenhuma novidade para os europeus, né? Ela se enquadra, como eu já coloquei no pano de fundo, na Convenção 108, que já estava em vigor desde o início dos anos 80 na União Europeia, posta em vigor pelo Conselho de Europa, então já havia toda uma atmosfera no mesmo sentido da GDP. Da mesma forma, já havia uma diretiva europeia ainda de número 95, quer dizer, bastante antiga, né, dos anos 90, e aí surge, de acordo com a Convenção 108 e a Diretiva 95, os países membros da União Europeia legislando sobre os dados. Agora vejam que, com base nesses dois grandes documentos europeus e com base também na perspectiva comparada dos Estados Unidos, essas legislações nacionais europeias que seguiam essas diretivas protegiam os dados e já traziam regras bastante rígidas quanto ao uso que a empresa faz dos dados, a autorização desse uso, etc. E a nossa legislação, portanto, ela se insere dentro desse contexto. Não há nenhuma legislação hoje no campo da tecnologia, da internet, do uso da informação por meio das redes digitais que não tenham efeitos extraterritoriais. Então, dizer que a legislação europeia é só para os países membros da União Europeia não é verdade, porque a rede ela é mundial. Então, na medida em que eu compro, vendo, ofereço produtos e se destinam a pessoas e a empresas que estão fora do local onde a legislação foi editada, ela gera efeitos. E o mesmo eu digo da legislação brasileira. Então, não há nenhuma que tenha efeitos puramente internos. A lei europeia, vejam os senhores, logo depois de elaborada pelo Conselho Europeu e pelos seus órgãos supranacionais, deram origem a vários projetos de leis no Brasil. Então, nós já, pelo menos desde 2010, 11, 12, 13, já falávamos sobre isso. Esses projetos todos foram condensados na lei, que é essa lei objeto do nosso seminário de hoje, e que nada mais é, como eu já disse, resultado do que já existe no plano internacional. Eu já estou no fim, né, professor, um minuto. Eu deixo depois para aquela parte que eu acho interessante, que é como vamos estabelecer as regras de compliance e quais são essas regras de compliance que devemos seguir. A nova lei, então, especificamente brasileira, lembrem os senhores que a legislação europeia já permitia e permite que cada um dos países membros tenha a sua própria autoridade nacional controladora desses dados. E que tem funções sancionatórias, punitivas, regulatórias, educativas, éticas, né? Então, cada país já tem, nem todos têm, mas grande parte dos países europeus já tem a sua autoridade, então isso não é nenhuma novidade na lei europeia final e tampouco na lei brasileira, que acabou depois sendo vetado o estabelecimento dessa autoridade por conta de orçamento, que era muito curto. Mas agora, no final, como disse o colega do governo Michel Temer, ele também, além de nos brindar com um bom
governo, ele também deixou a criação da autoridade, que a gente não sabe como ela vai ser. Mas independente dela começar agora ou não, as empresas já têm que se adaptar a essas regras de compliance, à lei brasileira, com a autoridade que virá, que a gente já sabe mais ou menos que formato ela vai ter, não vai ser diferente das demais companheiras que estão aí nos países da União Europeia, Estados Unidos, Japão e outros lugares. Então a gente já mais ou menos sabe como é que as empresas têm que se adaptar. Então, quais são as três figuras principais que uma empresa deve ter? O controlador, que é o que vai receber e fazer o tratamento dos dados, né, que a gente chama em direito o agente do tratamento. Depois o operador, quem vai operar esses dados, que tipo de dados ele vai operar, e depois o encarregado, que é aquele que vai fazer com que as informações cheguem ao público. Então já há muitas regras de compliance que são sabidas e que já podem ser seguidas. Como eu disse, e concluo agora essa parte, digamos, legal, mais de 127, hoje eu já posso dizer, 130 países têm regras semelhantes, muito semelhantes às brasileiras, e as brasileiras, aquelas europeias e aquelas americanas, todas no mesmo sentido de receber o dado, cuidar desse dado, armazenar com cuidado esse dado, transmitir esse dado com autorização só de quem o forneceu. Na parte dos debates, depois, se for possível, eu então gostaria de entrar nessas regras de compliance, como vamos nos adaptar a esses, internamente na empresa, a essas novas diretrizes, né? Como é que nós vamos, esse título que eu sempre gosto de dizer aqui, a privacidade por negligência, então como é que você administra internamente as informações, se você o faz com forma negligente ou se você faz por modo responsável, ou seja, você tem um verdadeiro desenho, uma verdadeira estrutura interna na sua empresa, ainda que pequena, para como administrar, receber, administrar e catalogar esses dados, até porque os dados, né, professor Marcelo, os dados, embora sejam protegidos desde 1886, nós hoje precisamos saber de que dados nós estamos falando, né? Dados gerais, dados sensíveis, dados anônimos. Então, sobre isso, talvez a gente possa vir a falar depois. Eu gostaria de terminar essa parte legal só dizendo que nós teremos novidades no que diz respeito ao uso dos dados, além da lei, além do que diz a lei, que são as novas posições que sairão do Supremo Tribunal Federal a partir do uso indiscriminado, né, do discurso de ódio que vem travestido por liberdade de imprensa e a réplica dessas informações sem nenhuma responsabilidade do provedor. Isso ficou conversado e está sendo conversado a partir do atentado na Nova Zelândia, atentado esse que a primeira-ministra, né, e que também é a primeira-dama, a primeira-ministra disse que em 10 dias ela apresentará todo um rol de legislações novas para o país, e aí está também a questão do discurso de ódio, né? E como as informações são replicadas, a ponto de converter a comunidade a regras que não são aquelas que nós esperamos para a convivência pacífica e harmônica. Então, teremos também novidade dos tribunais a partir dessas notícias incitadoras do ódio e que encontrarão nas decisões dos tribunais, assim como nas novas leis que Nova Zelândia vai promulgar, no sentido de coibir, né, ao mesmo tempo que mantém-se a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas de responsabilizar o provedor. Foi o que disse a primeira-ministra num dos seus discursos na Nova Zelândia: não é possível que a rede divulgue e se sirva da divulgação e não queira ter nenhuma responsabilidade sobre o que ela divulga ou sobre o alcance do que uma divulgação pode chegar a ter na sociedade. Então, embora nós tenhamos esse quadro legal, tanto interno como internacional, a jurisprudência, as decisões dos tribunais vão aí se enveredar para caminhos novos, tendo em vista os últimos importantes acontecimentos que trouxeram a perda de civis, né, de inocentes, que na verdade não estavam envolvidos nesse discurso de ódio. Eu volto depois para a questão das regras de compliance, se eu puder sugerir algumas. Agradeço ao professor. Me desculpe pelas gaffes. Right? Okay, so thank you everybody. Once again, I'd like to
say thank you from the bottom of my heart to Manuel, to Finn, University of São Paulo, represented by all you guys here. That's such a pleasure to stay in touch with these audience. The idea of this material is to share with you what I have been through according to the new trends of digital transformation and what are the main markets are speaking, debating, and generating solutions in terms of cyber and digital threats. So, just to put everybody in context here, it's very clear that we are going through a very dramatic transformation in the society and the exponential digital devices and technologies. Okay. So I prepared for you guys a couple of is it on? Okay. No. Roger. Discovery. Okay. All right. So just to put you guys in context, that it really got my attention about how much data, no matter regardless the sort of data generated from photos, from texting, for emails, etc. So according to Forbes, we are producing 2.5 quintillions. I haven't heard about this scale of measure of data every single day. Okay, so this research has been pulled out last year, and this number might have been updated until this present time. And the global market revenue expectation for big data and artificial intelligence is Deixa eu trocar, cara. Não sei se sou eu ou o operador, mas ele dá uma falha a bateria. Sorry, Steve, for Portuguese. So it really got our attention in terms of opportunities, not only business, but the mankind across the years, and every single revolution, the first, second, third, and now the fourth revolution, go through uncomfortability, uncertainty, volatility, ambiguous and complex scenarios. So for instance, we have opportunity of $10 billion for the next year until 2020 in terms of data in general. Regardless if you're working in supply chain, working in security or other department, it really is important to take into consideration for your business plan. And also I bring with you guys a couple of signs and evidence how much the society is evolving for digital. And according to Gartner, we have for 2019 the top 10 strategic initiatives and digital ethics and privacy. And also according to Gerd Leonard, I don't know if you guys heard about Gerd Leonard, is another digital influencer, is one of the top concerns over the board of directors meeting. And not only board of directors, it's about people, regular people, normal people nowadays. And the previous three presentations, according to my colleagues, they really gave us a context in how this potential threat and how you use it and the behavior of the mobile device can wreck your life, definitely. If you are speaking personal or professionally, the way we behave nowadays is 365 days being monitored. Even for the social media, or even for your foreign enterprise. And the fact is that big, small, or middle markets enterprise, they are really concerned in how we protect your asset. And raise your hands, or who dare to say what's the most valuable asset nowadays in the 21st century? Qual que é o ativo mais valioso para vocês hoje em dia? Okay. Privacy. According to sources, is reputation. Reputation. You only come to life once, right? You cannot change your CPF or ID, your number, or maybe make a surgery, undergo a surgery, change your face. You can change your pants, you can change your t-shirts, but reputation, name, is something unique. You cannot transfer to anyone, right? And that's why we go around the next survey. Also, according to Gartner, I love Gartner, it's not much for Gartner, but the number 3 of the leadership
Okay? It's a worldwide global survey and said that 43% about digital security. Because we have platforms, we have systems that we interact with people, society, home, leisure, everything is connected. Everything that used to be disconnected and done now is monitored, surveilled every single day for everyone. And the data information goes in the speed of light. Okay, the speed of light, you can remember yourself to what's the speed of light? It's about the optic fiber speed. Much less than 1 second. Your information goes to China, to Russia, Japan, to US, Guatemala, or Bali. It's scary, it's really frightening how much damage you can do and how much damage you can get hit. So, I'll not deep dive on the Brazilian GDPR, or Lei Geral de Proteção de Dados, but we brought a couple of steps, practical steps. How can we follow these steps and go through the law, all the paragraphs, all the incisions, all the lines, and how you give a perspective of the business and make a receipt, not only receipt, but how you can follow through and implement in your business, regardless of the size of your business, small, medium, or big. Because this regulation does not make difference of how much big you are, as long as you need to protect the purpose of the data, regardless of the type of data you've collected after consent of the user. So this, again, I'm not going through all these 8 steps. It's something from myself. I'm not signing as a grantor on TUFIN, US University of São Paulo, Santander. I'm just giving from my side, from my perspective and experience, how are the steps, how much steps, what are the steps you can follow through and implement in your enterprise, in your firm. Well, now we're speaking with, on behalf of Grant Thornton. That's a very nice survey we have recently concluded about the CIO, Chief Information Officers. And the role of CIO nowadays is not only implementing data centers, wires and cables, and this is very old-fashioned, but so addressing the gaps and the critical needs or emerging gaps and needs that we as a society are generating. Every single day you might turn on your laptop or PC and see a new innovation in your screens, in your news, in your mobile devices. But the point we want to highlight is that for every innovation you can bring risk. Okay? Risk of being phishing. Who is our cyber security expert here? You know phishing? Phishing method, you know? We have a lot here. Yeah, a lot of phishing. Okay, we have some fake news and you can click on and then a ransomware or malware installed in your machine silently that you cannot even perceive you have been invaded. So innovation is also a source of opportunity in terms of regulation, interaction, and dialogue. And I'm really proud, Manuel, again, and I really appreciate, and also Dr. Jason, to leverage, stimulate this kind of interaction with society, public sector, and private sector, that we need to cross our hands and make our arms and look towards to. Yeah, oh, thank you. Education also. So this research go through most of the industry and the main industry. And again, look at the very first red line box on the right-hand side. 83% of CIO have increased spending on cybersecurity. Up to now, it's a reactive, behavior. But in a very short time, it's going to become a strategic.
okay, element of your business plan. Nowadays, people are just reacting, running across, running in a circle. But another aspect we want to highlight is two barriers we have found. Addressing cybersecurity threats are increasing sophistication of threats and emerging technology. So as the mankind continually increase the sophistication of device, we also as leaders of managers, or regardless of your position in your company and institutions, regulate lawmakers, we continuously will refine the way how to tackle these threats. Look at this very interesting statistics. 47%. Also, according to Gartner, it's in 2018, last year, 47% of CEOs said they are being challenged. Estão sendo desafiados, challenged by the board of directors. Remember, the board of directors represents the interest of the stakeholders, not only the investors. Society, mainly lawmakers, investors, shareholders. But the CEO and C-level professionals, they are being challenged. What are you doing to digitalize your business? I'm not talking about revenue assurance. I'm not talking about bad debit, impairment, unbilled. It's very technical. But how you are moving your, okay, to attract new customers. People start behaving different from 5-10 years ago. Usually nowadays we have the millennials in this atmosphere. They behave digitally. Brazil is the second digital marketplace of the world that have access to social media. China, US, and now we are shoulder to US, according to Eurasia report. Okay, look at these numbers, very interesting also, in terms of damage of the cybercrimes. ACFE is a very respected institution dedicated to economic and financial crimes. Reported last year, $21.6 billion in terms of loss because of the cyber invasion or cyber, we say breach. Breach seria assalto, então. Okay? Do you remember what was the GDP of Brazil last year? O PIB do Brasil ano passado, quem se recorda? Vamos lá, tá entre 6 e 10, vai. 6 e 10. De reais. Dê uma olhada, look at on the total losses reported, $1.45 trillion of dollars. According to the 2,336 firms responded to the survey. 2.300 e alguma coisa que respondeu to survey. É quase o PIB do Brasil, o número de perda que a gente teve. É assustador, né? $1.5 trillion, about $1.45 trillion, is almost Brazilian GDP. This is scary. And continues increasing, continues growing. Continua crescendo. Okay, let's talk about behavior. I don't know if I have, my time is up. Not yet. 1 minute? Okay, let's speed up. Let's speed up. Also about behavior. The cybersecurity and also people in the news, whatever, you're watching Global News, Record, SBT, Bloomberg, say that 34% of the board of directors, they use the personal devices, not this one, but cell phones, tablets, etc., to download and use companies' documents and archives. So it's a potential imminent threat to invasion to your protected, how can I say, environment in terms of security. Okay? Look at the second pie chart. 62% of the board of directors. The board of directors represents the interests of the stakeholder. Remember that. They haven't been
trained on cyber. But you've been paid to give an oversight, okay? Okay, you've been paid to criticize, to give me a path, to help me to solve my problems, and you haven't been trained in cyber? This is kind of fun, isn't it? And also concern in terms of strategy, because they are not capable, according to this survey, to technically debate once you have any crisis situation to resolve and address the action plan or solutions. And also impact the consumer, the customer consumer. In the last telecom carrier I worked for, we had in the base 6 to 1 million people. Can you imagine 6 to 1 million people being affected by a cyber attack? 6 to 1 million people. How much represent the population of Brazil? 130? That's what we know, right? This is the numbers. Again, brand image. Another survey. Half of directors say the company allocates most of its cybersecurity dollars toward protection and prevention. Okay? Half of directors, 50%. 50%. Carolina. Está Carolina. 50%. It's amazing, eh? And lastly, I'm about to finish, I promise you just one more 30 seconds. Speed kills. It's such an amazing report from Spencer Stuart. Speed kills the life cycle of board of directors in New York, in London, because they are not prepared to face the new challenges of the 21st century dilemmas. Do you know what's the lifetime or the life cycle until 2026 in SP 500? The lifetime of the enterprise em SP500 nos Estados Unidos, o tempo médio. O tempo médio de existência das empresas, em 1965, durante 30 anos, 30 e poucos anos. Quem consegue chutar mais ou menos até 2026? Qual é a expectativa de vida de uma empresa listada na SP500? Can you catch me? SP500, the life cycle of the enterprise, has dramatically dropped from 30 to 40 years of existence. Until 2026, the average of existence of the listed companies in SP500 will be 14. Não vai nem completar par de debutantes. O executivo de lá. É assustador, devido à transformação digital. E no final, isso é oportunidade para a gente também. Por fim, mais 2 segundos. 6 out of 10 directors say their top concern is cybersecurity. It's not according to Felipe, but according to Spencer Stuart. Okay? Leader in business intelligence and a high leadership. Half of directors say the company has a corporate social responsibility. The majestic presentation before myself, they mention hundreds of times, dozens of times, the connection between society, responsibility, and for sure, and the function you are. 20% of SP500 directors have background in technology. This is a trend, opportunity for you guys. Educate yourself in digital capability, digital skills. How you are occupying your time? What are you doing in the free time? Are you watching Sessão da Tarde or educating yourself? Mobile, you can do it. It's up to you. Okay? Cybersecurity and disruptive innovation remain the 2 main issues in the board of directors. Okay, I need to digitalize my marketplace. I need to address the new consumer, new ways to interact with us. But at the same time, we bring threats in terms of digital, in terms of cyber. This is basically the last slide. Let's go to the green box. The future of controlling areas, according to my view, okay, is robotics, RPA, or robotic process automation, talent management, lifelong learning, don't stop learning, return of investment in value added, and predictive analytics. Predictive analytics are the main driver of this next 50 years. 50 anos serão os drivers para a próxima transformação digital e, naturalmente, relacionamento dos processos de negócio. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Steve, obrigado. Desculpa pelo português.
Lily, thank you very much. And now we're moving to our last presentation before we open the floor for questions. So right now I'd like to invite Philippis Yorkanas, director at Tufin, who traveled a little bit around the world over the last 2 days to be here today, right? And he's been working for the past 30 years in issues related to security of data and cybersecurity. So thank you very much. Thank you very much for allowing me to be here. Esteemed colleagues, this is a heck of a panel. Would you please give a round of applause for the panel that's up here? And to the University of Sao Paulo, thank you. Yes, I've been doing this since I was very, very small. So I came out of the United States Marine Corps doing data protection. I was the young guy who worked on computers, and every old guy in the group would say, yeah, it's a computer, give it to that guy. Started really, really young. Been doing security for a very, very long time. 1994, I started my first security practice. In the year 2000s, and so I learned that data protection was key. Compliance is something you have to deal with, but a lot about compliance is common sense. And what we have to do is we have to address things in a way that makes sense to the business in order to protect our data and protect our customers' rights. When we start talking about the different compliance around the world, we have to take a step back and look at the environment we're playing in. When we start talking about, all right, slide one. All right, there we go, right button. Okay, so when we start looking at the networks that we work in, everything starts off very simple, but then we start adding different things. A heterogeneous network would be a single product in your network, so Cisco or Microsoft would love that you run nothing but their stuff. Nobody does that. Everyone has multiple components to their network. Then when you start talking about how you're growing your company, what happens next? You get silos, you get networking people, you get security people, you get data people, you get HR, everybody has their own little silo. When you start building and building and building, you end up with more and more. Everyone wants their own control. So when you start adding regulatory compliance into it, what you have to start doing is step back and take a complete view of the network as a whole. You have to understand what's coming up from a network perspective and where the data is going to be, the type of data that's there, and how to segment that data, and how to allow people to get access to that data that deserve access or have the need to have access to that data. From there, you have to have the benchmark for security within your network. What is normal? If you don't have that, you cannot possibly protect your network. You cannot possibly adhere to the new standards that are out there. When you start looking at all of the different silos, each silo is going to have its own security policy. So security policies are great when they deal with the specific things with firewalls. You'll have routers, you'll have load balancers, you'll have HR procurement processes. All of them are going to have their own security policy. In the future, we're going to have to look at everything with a universal or unified security policy. When we started working in this business, I started as an application programmer. You started programming in specific languages. It all got compiled in one place. Everything was centralized. It was easy to work with. Now, today, we're all distributed all around the world. Everybody's breaking things down into smaller and smaller pieces that you can work on, you can work on, you can work on. I came from around the world to come here. So if we're all looking at things from a universal perspective around the world and working in these microservice environments, shouldn't our security policy be aware of that? Shouldn't it be a single security policy for the entire enterprise and everybody know from end to end, from the microservice of an application programmer to the cloud and multi-cloud where everything is actually hosted and run? We have to be aware of these things, and the only way we make people aware of these things is by understanding our network from a business perspective, defining zones within the network, saying, okay, and this is an eye chart, I get it, I understand that, but it's the best way for me to explain it is to show you from and to, from down the left and to across the top, defining zones within your network of where you have to go. And then you interconnect those and you see where the risk is. If I have to go from HR with an application out to production, out to a data area in the network to allow specific people there,
give a graphic representation to the executive team that says, hey, there's risk involved in this. If there's risk, what are the risks? If there's no risks, what's actually happening? Show me exactly at a glance that I know nothing is happening, nothing's a danger, nothing's at fault, and go ahead and make these changes automatically to allow traffic, allow application data, allow process to actually happen. When there's risk, you'll see colors. You'll see very, very broad, very quick, easy to say, hey, this is risky services according to these different compliances. Now, am I a compliance vendor? Do I know compliance inside and out? Am I going to pretend I know your compliance laws? No. What I do know is that it's common sense. When you break things down and you have things positioned in a way that you know what data is being stored where, who needs access to what data and how, you can easily assign risk to it. And you can easily make a decision as an executive saying, hey, this is for ISO 2701. Allow these connections from site A to site B. So bringing it up a couple of different levels. Let's talk about what happens when you have so much network to look at, so many things in your network and your environment. We all know that networks are very broad. It's dangerous to assume we know everything on our network. So the first thing we want to do is establish visibility on the network. In order to maintain compliance, we need to maintain our rule bases. And this is where a firewall set, a load balancing set, a routing set, they all have different rule bases. They all have objects that are defined within those rule bases. The idea is to understand that we need to maintain them on a regular basis. The best way to do that is find a tool or a tool set that allows you to visualize that, allows you to understand what's there across the entire enterprise, make changes automatically for you, and be able to assist in the assessment of the risk that's involved in the process and offer design recommendations. But ultimately, make the changes that involve no risk, do them automatically. So basically, you're going to end up with an environment eventually that is zero-touch automation to change security. So think about things like adding users, adding applications, adding new sites, acquiring new business units, jettisoning old business units. You need to understand what's in those networks, what's in those environments in order to make those clear decisions and do them quickly. So when we start talking about the maturity of a system or maturity of a business, most companies have a basic understanding of what's there. When you get into risk and pointer on this? When you get into governance and control, taking those security zones, enabling traffic to and from, you have the ability as a company to make sure that automating your decisions makes them faster, makes them easier. But in order to do automation, you have to understand the business itself and the workflow of that business. So you have to really understand how things are going to be. One of the things that was said was speed kills. And it will if you don't have it planned out, if you don't know what you are doing. The idea of automating your security policy and your cleanup across the entire enterprise is you now know your enterprise from the micro all the way to the macro, and being able to make decisions faster, the right decisions faster and easier. So to throw some numbers out there, there is a skill shortage. There's an obvious skill shortage. You guys are in the hiring business and trying to hire cybersecurity experts. They're not out there. It's very difficult. So what you have to do is give the people that are working for you in this field the ability to automate the processes they're working on that shouldn't have to spend time thinking about. Automate what you can. Allow the people that are doing those tasks the time to concentrate on things that really affect your business and your bottom line. From a compliance standpoint, maintaining compliance is the hardest part. Continuous compliance is the hard part. Being able to do things in such a way that they automate and make it easier for you to do, that's the ultimate goal. Meeting your compliance allows you to reduce your risk. Eliminating your mistakes and misconfigurations. Again, once you have the process defined, you can automate all of that and take the risk or the mistake process out, and it speeds up your changes and allows your business to be processing at speed. Your security policy is everywhere nowadays. I mentioned earlier from the micro all the way up to the macro to the multi-cloud. We are a vendor that specifies control and visibility and maintenance of your existing policies.
That's what's going to help you maintain continuous compliance. All the way from the Kubernetes containers and the micro, all the way up to your larger security products like firewalls and routers and so on. So wrapping up, you've got to remember that things are very, very complex out there. You need the visibility for it. You need to be able to have an understanding of what's going on the network. You need to be able to look at the network itself. The future will be software-defined. Everybody is used to software-defined networks, so everybody's familiar with SDN. Security cannot be managed at scale without a centralized security policy, without a universal look at the security policy. So, obrigado. I know one word in Portuguese, that's about it. Thank you very much, Stephen. We'll have 2 rounds now. One round is when you can ask questions to our panelists, and then you also have the opportunity to have one-on-one talks to them who will remain here for a little bit. So, would anybody like to start asking a question? Obrigado, Jean. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Bruno o que o Ministério Público está realizando nesta área específica e o programa no que você se referiu ao GT dessas atividades. E como isso pode ser interrelacionado com o setor privado, o setor público, a academia. Se você pudesse nos dar uma visão geral, por favor. Bem, primeiramente agradecer as ótimas palestras, achei interessantíssimo e estou funcionando bem. E aprendi muito com o que eu ouvi aqui. Agradecer a pergunta do professor Marcelo. Eu, preocupado com o horário, não tive o tempo adequado para me apresentar. Meu nome é Carlos Bruno, eu sou procurador da República e sou, já agora há quase 5, 6 anos, sou secretário adjunto de Cooperação Internacional do MPF e sou coordenador do GT de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal, que junto com o GT de Crimes Cibernéticos, que aqui é apresentado pela minha querida colega doutora Fernanda, são os 2 grupos de trabalho que trabalham com informática dentro do Ministério Público Federal. O GT de Crimes Cibernéticos mais na parte criminal e o GT TIC, GT de Tecnologia da Informação e Comunicação, mais na parte civil. A pergunta do professor Marcelo é muito boa e eu vou tentar dividir, inclusive dentro das minhas 2 funções. Do ponto de vista internacional, e aí a professora falou muito bem sobre o tema, apesar de nós estarmos falando tanto da regulação interna de proteção de dados, no fundo, o que importa é a regulação mundial da proteção de dados. Não há, em todos os sistemas de informática, e o GT de Crimes Cibernéticos aborda isso com muita clareza, é muito equivocado trabalhar só em regulamentações internas. O conceito de fronteira e soberania já não funciona muito bem dentro desses temas. Então, até utilizando da minha posição como secretário de Cooperação Internacional, secretário adjunto, a gente já vem trabalhando já há algum tempo, e me parece que esse ano nós vamos ter avanços. Estamos trabalhando há algum tempo com o Ministério das Relações Exteriores e com os órgãos interessados no Poder Executivo na adesão do Brasil às convenções internacionais sobre o tema. Há uma enorme possibilidade do Brasil entrar num futuro bem próximo como observador na Convenção de Budapeste. De novo, eu faço meu tributo ao trabalho da doutora Fernanda e da doutora Neide. Já há proposta do Brasil aderir à Convenção 108, foi citada também aqui, de 1981, do Conselho de Europa, Conselho da Europa, que garantiria, além da nossa regulamentação interna, a adesão do Brasil a padrões reconhecidos por uma quantidade já grande de países, e se serve à competição regional, a Argentina foi o último país a aderir. E do ponto de vista do GT de Tecnologia da Informação e Comunicação, que termina sendo a área onde eu trabalho mais diretamente, eu tive uma recente reunião com o coordenador da Câmara que atua na parte de ordem econômica e consumidor do Ministério Público Federal, Dr. Augusto Aras,
E ele considera que a nossa primeira momento de atuação deve ser junto ao Sistema Financeiro Nacional. A gente tem para o dia 10 de abril, 10 ou 11 de abril, ainda está para ser definido, uma reunião marcada com o Banco Central. O Banco Central tem um trabalho muito avançado já sobre esse tema e nos interessa também trabalhar sobre as outras tecnologias. Por exemplo, o Banco Central está trabalhando muito sobre blockchain. A gente também quer trabalhar como a questão do blockchain vai mudar o cenário no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, são essas duas visões. De um lado, a inserção do Brasil nas convenções internacionais sobre o tema, especificamente Budapeste e a Convenção 108 do Conselho da Europa, e, por outro lado, o trabalho com os órgãos públicos e com os atores privados, a começar do sistema financeiro, para adequar a lei, que vai ser um desafio para todos nós no Brasil. A lei tem um vacatio legis de cerca de 1 ano e meio, mas já está andando, já está correndo. Vai ser um desafio para todos os setores. Sempre quando eu venho a São Paulo, eu fico, ao mesmo tempo, preocupado e maravilhado. Preocupado porque eu vejo o nível de preocupação do setor privado. Maravilhado porque, se eu comparo isso com o setor público brasileiro, realmente chega a ponto de ser risível. Vocês estão preocupados com uma coisa que vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. E a partir do momento que a gente se preocupa, a gente está preparado para alcançar resultados melhores. O setor público não tem preocupação nenhuma sobre isso. Vai ser certamente um caos quando isso começar a funcionar. E por último, e me parece também importante, o Ministério Público Federal quer atuar de uma forma muito próxima à autoridade nacional. Ao longo das 5 brilhantes, das 4, né? Porque minha não pode contar, das 4 brilhantes palestras que vimos hoje, nota-se a preocupação com várias dúvidas. Eu achei muito interessante a sua palestra, foi bem Black Mirror e anonimização. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas são temas que são pensados já há muitos anos, sem respostas óbvias, mas são temas que são pensados há muitos anos sobre proteção de dados. Mas não há dúvida que a lei é indispensável, mas não suficiente. Sem o trabalho da agência, sem o trabalho da autoridade nacional, sem uma boa regulamentação infralegal, não funcionará a proteção de dados no Brasil. Precisamos de uma agência nacional que entenda a importância da proteção de dados, mas que ao mesmo tempo compreenda o desafio que isso é para poder público e para poder privado. Sem isso, a lei não funcionará no Brasil. Só complementaria a pedido da... Obrigado, Carlos. A sua resposta à minha pergunta foi excelente, eu acho que atendeu a todos vocês. Só complementar, se você pudesse comentar como é que o Ministério Público pode engajar, de que forma nós, o setor empresarial, o setor acadêmico, o setor público, podemos contribuir e trabalhar em conjunto. O que eu poderia complementar é isso. O Ministério Público Federal, e aí eu digo pelo meu GT, como eu sou coordenador, eu posso falar em nome próprio, está absolutamente aberto para trabalhar junto com vocês. A gente, na parte quando teve a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas, como eu falei, que trataram de proteção de dados, trabalhamos em muito conjunto com a sociedade civil, assinamos abaixo-assinados, eu assinei, procurar no Google, vou encontrar meu nome, eu assinei vários abaixo-assinados da sociedade civil, e eu acho que essa interlocução é importantíssima. O Ministério Público Federal, há um mito, né, que o Ministério Público Federal sempre trabalha com um porrete na mão, que é um órgão repressor. É uma certa verdade, porque atuamos no processo penal e fazemos denúncias. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal tem, em todos os setores, mas especialmente na tutela coletiva, um trabalho enorme de conversar com a sociedade civil e de tentar alcançar soluções em conjunto, sabendo que não adianta. Essa função repressora, não vou dizer que ela é dispensável, mas ela é importante até certo ponto. Tem um ponto enorme. Se não houver prevenção, conversa, convencimento, a capacidade de ouvir, que às vezes é muito difícil, não chegaremos a lugar nenhum. Então o Ministério Público está absolutamente aberto. Isso eu falo em nome da Câmara de Ordem do Consumidor, em nome do meu grupo de trabalho, e eu sei que o senhor conhece vários interlocutores que também são assim. O Ministério Público Federal está aberto. Eu não venho, nas vezes que eu tenho ouvido falar em São Paulo, preciso ser muito sincero, absolutamente sincero, não venho por qualquer outra razão, além de estar aqui presente, de vocês me conhecerem, de eu conhecer vocês. É por isso que eu entrei o cartão, como vocês veem, de uma forma até quase obsessiva, porque eu acho importante que nós nos conheçamos
e que cada vez podemos conversar mais para alcançar soluções que não são óbvias, como os senhores colocaram muito bem nas suas palestras. São soluções que são muito difíceis e que vão precisar de um pensamento, usando um termo, um clichê, fora da caixa para alcançar essas soluções. Então essas soluções não estão no Ministério Público. Elas estão em todos nós que nos preocupamos no tema e, se Deus quiser, encontraremos ainda mais com a ajuda da Autoridade Nacional. Dr. Carlos Bruno, thank you very much for your position. We have been working here at the University of São Paulo with the Conflict Resolution Center for the past year on a work group destined towards technology. So this past year we also had a conference on blockchain and now pursuing cybersecurity. So I'm very happy to hear that you are willing to cooperate with us, and also the private initiative, so that with Professor Maristella, with Professor Marcelo, maybe we can unite our efforts. I think that would be very fruitful. Gostaria em especial de perguntar aos panelistas e ao Dr. Carlos como está indo a criação da agência em termos de timing e o quanto a gente pode esperar na iniciativa privada de ter alguma orientação em termos técnicos. A autoridade de uma medida provisória que está providenciando. Sua comentação Bem, eu não sei se outro panelista quer começar, mas eu sei a resposta, não quero colocar meus colegas em qualquer situação. Vou dizer a visão que eu tenho em relação à situação. Primeiro, eu realmente só tenho que agradecer ao governo do presidente Michel Temer de ter editado a medida provisória. Se não tivesse editado a medida provisória, eu tenho uma grande sensação que a gente não teria resolvido ainda o problema da Autoridade Nacional até agora. Por quê? Porque, evidentemente, o governo atual, e aí eu não tenho qualquer crítica quando eu falo isso, eu compreendo perfeitamente, não tinha proteção de dados como uma das suas principais questões. Era uma questão acessória num governo que tem que fazer reforma da Previdência, que tem uma pauta de segurança pública. Então a gente teria que fazer todo um trabalho, e agora que eu sei um pouco, de convencimento. Então a medida provisória nos facilita muito. Ao mesmo tempo, eu dei minha palestra em cima do texto atual, que é com a medida provisória. Realmente, isso é um problema. A medida provisória não está aprovada ainda na Câmara. Eu tenho informações sobre várias propostas de mudança, descobri ao longo de anos trabalhando com a Câmara, nós fazemos tanto no GT quanto na Secretaria de Cooperação um trabalho muito intenso dentro do Congresso. A gente tem até no Ministério Federal uma assessoria parlamentar que é muito boa, muito profissional, que já atua há muitos anos com o Dr. Arantes. E eu converso com os deputados e senadores frequentemente. É difícil saber o que vai mudar ou não na medida provisória. Esses movimentos de mapear temas um pouco marginais, no sentido que não são temas centrais para o Congresso, são difíceis e às vezes a aprovação vem, então sem a menor perspectiva de antevisão do que isso vai acontecer. Então nesse momento a gente trabalha com a medida provisória. Eu acho o seguinte, que o governo não vai deixar de criar a Autoridade Nacional. Ao mesmo tempo não se pode pedir para um governo que está começando a se organizar que já imediatamente crie, né, a Autoridade Nacional. Não sei se meus colegas têm alguma mais informação interna do governo, mas a minha visão é essa, que nós temos que levantar as mãos para o céu e desistir uma medida provisória. Porque se não existisse, realmente estaríamos bastante atrasados no tema, repito, sem que isso seja qualquer crítica ao governo. Compreendo que o governo assumir um tema novo desses, com tantos outros desafios, realmente é bastante complicado. Complementando do ponto de vista da iniciativa privada, mais do que fazer o que nós estamos fazendo aqui, também nós, como cidadãos de parte interessadas, né, nos manifestarmos e não esperar sempre que a outra parte nos faça on behalf of us, né, em nosso nome. Então eu vejo que encontros como esse, continuous education, eu vejo, falando um pouco aqui sobre o papel das empresas de consultoria, que investem muito em pesquisa, né, e mais do que pesquisa, traz isso para o mercado, seja de forma acessível, gratuita ou de forma contratual. É uma forma também de trazer experiências de outros países, de outros mercados, de outras experiências passadas. Nós no Brasil estamos num momento de compliance que ainda está muito punitivo e pouco orientativo, no sentido então de consultivo. É o aumento da curva do pêndulo, é natural que isso aconteça. E a questão digital é uma dimensão que naturalmente nos afeta porque é uma mudança da sociedade global. Então, basicamente, do ponto de vista, a gente continuar fomentando e fazer esses fóruns para que as pessoas se
se instruam, se eduquem. Os senhores querem complementar? Yeah, just to build on what Felipe was saying, when you're talking about compliance, you're talking about people, process, and technology. Technology is always the last thing to add in. The biggest thing for me is to get you to understand where your data is coming from, whether or not you have to actually protect it under that regulation, understand the process of where it's got to go, and use technology to accelerate your acceptance or your compliance at that point. So define what data you're collecting, make the decision on whether it needs to be protected or not, then from there put the processes in place that you will eventually automate using technology. Mas onde tem, aqui depois. Bom dia, sou o Marcelo Bezerra da CISCO. É compartilhar uma inquietação e aí ver a opinião de vocês, que até o Dr. Carlos até comentou um pouquinho, que é o setor público, né? O setor privado, de maneira ou outra, ele vai seguir, né? Haverá punições, tem questão de imagem, tal, né? Aí no setor público a gente já está sendo coletado dados biométricos, eleitoral, aqui em São Paulo no Detran, né? Cada município é independente e tal, né? E então eu quero dizer, a minha inquietação é que a gente vai ter duas realidades, né? O setor privado seguindo a lei e o setor público, os nossos dados espalhados, a gente não sabe aonde. E essa é a minha inquietação, aí a opinião de vocês. De que perspectiva exatamente do ponto da iniciativa privada? Porque nós, como os usuários da regulação, nós temos mais do que o dever, uma obrigação de cumprir. O time é outra questão de realidade contextual do ambiente de negócio. Eu posso implementar no roadmap de 2, 3, 5 anos, ainda que a lei me peça que 2020 esteja implementado. Estou assumindo risco. Mas qual a perspectiva? Não, a questão é o seguinte, o setor privado ele tem punições, por exemplo, né? Então vai ter multa, né? Não vai ter multa para a prefeitura. Não é? O Ministério Público talvez vai demorar anos para punir alguém que vazou os dados ou que colocou os nossos dados num computador qualquer, né? Então minha questão é essa, né? Quer dizer, eu acho que o setor público, o setor privado, ele vai seguir a lei. Sim. Não sei se vai seguir em 2020, mas vai seguir, como sempre seguiu. Como é FRS? Isso sempre seguiu. Aí tem consultoria, tem dinheiro, tal. E, na minha opinião, o setor público não vai ficar, os nossos dados vão ficar, a Deus dará, nas mãos, né, do setor público. Talvez algum ministério, por exemplo, a parte eleitoral vai estar bem, né, porque tem mais fundos e tal. O Detran não faço a menor ideia, e todos os outros nossos dados pessoais coletados não sei onde vão ficar. E eu não vejo na lei, talvez aí tem que esperar a agência, se haverá meios de fazer com que o setor público também siga, né? Porque pela lei não tem nenhuma, né? Multa de X% do faturamento não vai afetar ninguém, né? Nenhum órgão público. Essa é a minha questão. Assim, é uma pergunta bem interessante, mas é uma pergunta um pouco mais profunda, mas eu vou primeiro respondendo que eu acho que não é exatamente assim. Eu acho o seguinte, o setor público não está preparado, né? Isso eu já falei e obviamente eu não vou retirar. Ao mesmo tempo, eu acho que o gestor público, ele na hora que ele começar a receber a punição, vai ser mais rápido. Porque o gestor público vai poder receber a punição por improbidade administrativa, porque não vai estar respeitando a regulação administrativa, e o setor privado isso não ocorre, até porque a gente sabe, implica as multas, recorre, a gente sabe quanto se paga de multa nas punições das agências em geral no Brasil. E obviamente com isso eu não estou estimulando que ninguém descumpra a lei. Só quer dizer que os modos de punição são diferentes. Então eu acho que o setor público ele está mais preparado agora, mas ele vai tomar um choque de realidade. Em algum momento ele vai ter que se preparar, porque as consequências sobre ele vão ser muito grandes. Eu em 2010, quando eu trabalhava no Espírito Santo, não contra o poder público, mas tinha uma colega, que é uma ótima procuradora, que eu não vou declarar o nome,
que ela falava isso para mim, isso por volta de 2010, 2011. Falou assim, Bruno, esse negócio, você ficar insistindo nessa coisa de proteção de dados, você não está olhando que na Praça da Sé, Praça da Sé aqui em São Paulo, né, vendem CD com todos os nossos dados. Você está viajando, você está tentando regular alguma coisa que não funciona na realidade e que nunca vai ser protegido adequadamente. Eu falava assim, olha, se a gente não tentar mudar as coisas... E aí falava isso durante a discussão da Lei de Identificação Civil. Porque a Lei de Identificação Civil, eu terminei falando rapidamente, mas foi uma lei que, para nós, foi muito importante. Vou contar um minuto uma história. A proteção de dados na Europa, ela se fortalece quando a França, em 1969, vai tentar fazer um cadastramento da população como um todo. Porque os pensadores de proteção de dados têm uma visão, uma sacada, que aquilo ali vai permitir que o governo tenha um grande controle da população. Isso aí eu estou falando de um assunto de 60 anos atrás, né, 69. Quando teve a Lei de Identificação Civil, a gente preocupou com isso. E a lei já tem muita coisa de proteção de dados graças a isso. Não é uma lei perfeita, mas é uma lei que dentro desse microsistema se fortalece muito. Então eu acho isso. E aí, o que eu ia contar também, do ponto de vista de trabalho, naquela época eu trabalhava no Espírito Santo, era procurador criminal, procurador da República, trabalhava na área criminal, e descobri umas empresas no Espírito Santo que vendiam já na internet os dados pessoais. Como tudo sobre todos, a gente tem vários, né, mas aquelas eram no Espírito Santo, e como é 2010, é quase 10 anos atrás, as empresas não tinham preocupação com tudo sobre todos, depois eu peguei na cooperação internacional, de ter o servidor na Suécia, o site na França, o domínio nas Ilhas Seychelles, não tinha essa preocupação. A empresa existia no endereço ali em Vitória. E eu fiz a busca e apreensão, e já existe tipo no Código Penal de 1940 que pune a entrega de dados que tenham qualquer tipo de vedação legal para serem entregues. Então eu estou contando essa história, que eu denunciei, para contar que o administrador público ele vai poder ser punido na lei de improbidade e no Código Penal. Então eu acho que esse choque de realidade vai ser rápido. Eu confesso, posso estar sendo otimista, vou ser bem sincero, vou confessar para o senhor que eu sou otimista, mas eu acho que as empresas, pelo contrário, elas vão ter menos preocupações com a lei. Como elas estão se preparando, eu noto cada vez que eu venho a São Paulo que o setor privado está se preparando, eu acho que na prática, quando a lei entrar em vigor, quem vai se aborrecer vai ser o setor público. Bem, mas isso é um exercício de futurologia. Bom dia a todos. Parabéns, professor Marcelo, grato por ter convidado a gente. Parabéns para o Gerson, Damiane, o Glipe, o Tofin, todos presentes aqui. 3 pontos, rapidamente. Um de apresentação. A gente é da Ferraria Telemática. Nós somos de segurança bancária há 30 anos. Nós somos pioneiros de internet no Brasil, com servidor de internet, sítios, e também agora recentemente pioneiro em blockchain. Conversei recentemente com o prazer de conhecer o Josmar Giovannini, onde a gente debateu um pouco o conflito entre essa questão do direito ao esquecimento com a perenidade do blockchain. E eu exemplifiquei para ele na oportunidade que nós confiamos todos muito no blockchain e que ele não entra nesse conflito de perenidade, porque se você jogar o seu PDF fora, você tem o poder de se auto-esquecer. Por que eu mencionei tudo isso? E qual é a pergunta e qual é a questão? A gente entende que, e temos dado publicidade a isso, que o blockchain é a terceira grande revolução depois do mouse, que colocou todos os semi-analfabetos nesse mundo totêmico, e o localizador de endereço, né, o URL, que deu um CEP. E a gente debatia muito desde a época, ajudamos a escrever um pouco o marco, com Zuleia Cobra, Renato Opsi, Cid Torquato, Camarinetti. Bom, esse contexto todo, a questão é a seguinte: como é que a gente anda dividindo os dados dentro da Ferraria Telemática? A gente anda dividindo os dados que são pessoais, não física e nem jurídica, os dois juntos. Por que eu fiz a ressalva? Porque também vem os dados comerciais. Então aí a gente percebe que os dados comerciais têm 2 tipos. Tem os dados da pessoa jurídica que estão expostos, que não são sensíveis.
e que ela quer que tenha publicidade. E o terceiro degrau, o terceiro patamar, os dados sociais, que também todo mundo quer ver muito bem exposto, a começar do próprio governo, né? Lei de transparência e tudo isso. Bom, a questão, a gente entende que o blockchain é a terceira revolução, porque de acordo com o meu antigo diretor de ginásio, escreveu no Leu, o pau comeu, só que até agora não tinha registro. E agora a gente tem uma tecnologia muito barata, muito rápida, muito estável, que vai ficar escrito, vai ser responsabilizado e o pau vai comer. Até agora, para mim, a internet, para quem é da nossa geração, era um pouco um campo de ninguém. Em termos de sociedade na net, para a nova geração, para os nossos filhos e daqui a pouco os netos, né? Parece mais uma taba. E eu não sei exatamente aonde ficam as restrições dos segredos dentro de uma taba. Então, o degrau social e das informações sociais, a gente não vê muita responsabilidade em ser ou não sensível. E se isso vai trazer um problema para quem até vende roteador e de repente o hardware pode ser responsabilizado. Então a gente concorda bastante com a posição do colega ali, que tudo isso tem que estar muito bem entendido. E agora a pergunta a vocês. Nessa experiência de ser pioneiro de blockchain no Brasil, um colega, e a concorrência é boa, né? E muito inteligente e bem avançado nas concepções, e que anda dando os primeiros passos para o cartório digital, recentemente mudou para a Eslovênia. E aí? Como é que fica a posição de vocês perante a autoridade nacional, que a gente concorda, mas se os dados nossos, a empresa e a base de blockchain, civilmente, como lei, como constituição, está na Eslovênia? Grato. Não tinha pensado sobre essa sua questão, mas em direito internacional a gente, hoje, atualmente, vê esse tipo de opção, seja no planejamento tributário, seja no planejamento onde você coloca o seu terminal provedor, onde você levou o cartório, como fórum shopping. Então você coloca, né, o local, o locus onde você vai praticar a ação num país cuja legislação ou não existe, ou ela é facilitária, ou nos aspectos tributários também são favoráveis a você. Quando um juiz em qualquer país do mundo hoje estiver examinando uma questão que implicaria uma atividade cujo autor optou em fazer no país de bandeira mais favorável, de bandeira inexistente, o juiz procura outra lei aplicável. Ele se dá por competente, ele tem jurisdição, né? Porque a jurisdição exclusiva é muito fácil em direito internacional, em relações internacionais, a gente saber se o juiz togado, né, do Poder Judiciário, ele é competente ou não. O juiz do Poder Judiciário, o juiz togado, em qualquer lugar do mundo, ele só não tem competência para apreciar bens, questões relativas a bens, objeto de registro, ou seja, cujo registro é constitutivo e declaratório de direitos. Então, vamos lá, os bens imóveis. Então, você só pode discutir ações sobre posse e propriedade perante o juiz de onde o imóvel está situado. Agora, você estende isso para outros bens que não são só imóveis, mas que também são objeto de registro. Então, patente, marca, modelo de utilidade, desenho industrial, topografia de circuito integrado. Você só pode discutir, se você estiver discutindo o registro, a nulidade ou não do registro, no lugar onde o registro está. Todas as demais questões é competência concorrente, pode julgar qualquer juiz. Qualquer um. Então, ilícitos patentários, ilícitos relativos à marca, quando você não está discutindo o registro per se, você pode fazer também em qualquer lugar do mundo. Então, aqui no campo da tecnologia, qualquer juiz é competente, onde haja irradiação de efeito.